Graça e paz, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à leitura do livro Geração da Honra. Nós estamos na página 223, ok? Leremos a partir da página 223. A Síndrome de Judas. Lucas, capítulo 6, verso 16, diz assim: E Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Novamente. E Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Melhor exemplo é um clássico. Judas é um dos maiores exemplos da síndrome da desonra em operação. Na verdade, Judas foi o maior caso de desonra registrado nas Escrituras. Só isso. Registra quando o próprio Deus foi traído face a face por um homem. A traição, por si só, já é um conjunto de marcas, características e da desonra. Alguém que comete traição cometeu no processo uma série de desonras. Alguém pode começar muito bem e terminar muito mal. A palavra de Deus mostra que Judas se tornou traidor. Isso é muito sério. Indica que Judas não era traidor. Ele se tornou. Alguma coisa aconteceu no coração de Judas que mudou a sua rota. Se isso aconteceu com Judas, pode acontecer com qualquer um. O que fez Judas um traidor? Primeiro, a natureza de traição. Eu vou falar aqui sobre o que fez de Judas um traidor, ok? Você vai tomar nota. Primeiro, natureza de traição. Não menospreze a natureza. Na oração sacerdotal realizada por Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, está registrado que Judas era filho da perdição. Isso é muito sério. Ser filho significa possuir a mesma natureza do seu pai. A natureza de Judas estava impregnada de desonra. A traição foi fruto da sua natureza corrompida. A natureza governa. Por que o escorpião não consegue ser dócil? Por que o escorpião não consegue ser dócil? Porque, porque o porco gosta de lama. Pare para pensar.
Por que que a serpente ela ataca? A resposta é uma só: natureza. Nossas ações são resultados da nossa natureza. Não podemos mudar nossas atitudes enquanto nosso DNA não for transformado. A honra exige uma mudança de DNA. A honra exige uma mudança de DNA. Atenção, 3 verdades sobre o DNA. Primeira, Deus presta atenção primeiro no DNA e depois nas ações, sempre nessa ordem. Segunda, ações são resultados do DNA. Terceira, as ações são mudadas quando o DNA é transformado. Nenhuma mudança real acontece sem uma transformação em nossa estrutura genética, ok? Voltando agora para os pontos que fez Judas um traidor. Vamos agora para o segundo. Falamos do primeiro, que foi natureza de traição. Agora nós vamos para o segundo ponto, que fez de Judas um traidor, que é coração não ensinável. Coração não ensinável. Cuidado com pessoas muito inteligentes. Cuidado com pessoas muito inteligentes. Já foi comprovado que Judas era o discípulo com maior preparo espiritual e acadêmico da equipe de Jesus. Provavelmente o mais inteligente também. Isso foi um dos seus problemas. Pessoas muito inteligentes são candidatas a Judas. Pessoas muito inteligentes são candidatas a Judas. Porque o apego à razão pode determinar o afastamento da revelação. O apego à razão pode determinar o afastamento da revelação. Outra vez, o apego à razão pode determinar o afastamento da revelação. A honra é uma questão de revelação. Além disso, pessoas muito preparadas e inteligentes possuem um índice elevado de sofismas, de altivezes e fortalezas mentais, elementos que são opositores do tratamento e das mudanças. Judas possuía estruturas mentais tão fortes e inflexíveis que Jesus não se encaixou nas suas expectativas de Messias. Isso é muito sério. Quem não se deixar ensinar jamais conseguirá honrar. Quem não se deixar ensinar jamais conseguirá honrar.
A traição de Judas foi resultado de um coração não ensinável. Sua educação zelote, abre parênteses, tradição, ensinos recebidos, referências, fecha parênteses, falou mais alto do que 3 anos e meio de discipulado com Jesus. O arrependimento é o caminho da honra. Judas teve remorso, mas nunca teve arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é mudança de mentalidade. É impossível alguém se arrepender conservando um coração não ensinável. Terceiro ponto sobre o que fez Judas um traidor. O primeiro ponto foi a natureza de traição. O segundo ponto foi o coração não ensinável. E o terceiro ponto é resistência ao tratamento. Resistência ao tratamento. A honra é proporcional ao tratamento. Uma das expressões mais usadas por Deus ao se referir à desonra e à rebelião é a expressão dura cerviz. Dura cerviz, que significa dificuldade de se render. Toda resistência ao tratamento é desonra. Quem não se deixa tratar é candidato a Judas. Judas não se abriu para o tratamento. Conservou áreas do seu coração longe dos confrontos e mudanças. Não se deixou tratar na sua natureza, nas suas convicções, nos seus valores e nas áreas da sua fraqueza. E quanto maior a resistência, maior será a desonra. A desonra é proporcional à resistência, ao tratamento. A desonra é proporcional à resistência ao tratamento. Judas era obstinado. Obstinação é a postura de dureza, teimosia, relutância, é a atitude de inflexibilidade. Em outras palavras, é não se deixar moldar. O obstinado não se deixa ensinar e muito menos discipular. É aquele que coloca suas decisões, posições, opiniões e interesses acima de tudo e de todos, fora do alcance de qualquer possibilidade de mudança. Todo obstinado é candidato a Judas. Obstinação é o caminho da traição. O Judas não encontra o caminho da volta. Seu destino é a forca da sua própria desonra. Quarto ponto que vai falar sobre o que fez de Judas um traidor. Primeiro ponto foi natureza de traição. Segundo ponto foi coração não ensinável. Terceiro ponto foi resistência
ao tratamento. E o quarto ponto é influência. Influência. A influência determina a honra ou a desonra. Relacionamentos são mais poderosos do que ensinamentos. Escreva isso. Relacionamentos são mais poderosos do que ensinamentos. Escreva. Relacionamentos são mais poderosos do que ensinamentos. Influência é um direcionamento interno. A influência que recebemos determina o caminho que vamos trilhar. Nossas companhias e relacionamentos determinarão nossos comportamentos. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. A traição foi determinada pela influência que Judas permitiu reger a sua vida. Aquilo que nos rege por dentro determina o que fazemos por fora. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que deixamos entrar em nosso coração determinará nossas ações. Uma hora vai aparecer. Honra ou desonra é uma questão de influência. É impossível uma pessoa sobre a influência do diabo produzir honra. É impossível. Página 230. Aquilo que entra em você determina o que sai de você. Quem está influenciando você? A influência que você recebe determina o caminho que você percorre. Preste bastante atenção. Atenção. A traição sempre acontece através de alguém muito próximo. Por incrível que pareça, Judas era amigo íntimo de Jesus. Traição só é traição se produzir feridas no coração. Meu Deus. Traição só é traição se produzir feridas no coração. Fique de olho nas pessoas que podem produzir as maiores feridas no seu coração se traírem. A traição sempre acontece de onde menos se espera. Por esta razão, preste bastante atenção. Salmo 41, 9. Até o amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Atenção, rebelião, resistência, desobediência ou atitudes estranhas depois de momentos sobrenaturais são candidatas a Judas. Preste atenção nas pessoas que desonram logo depois de momentos de unção, de aliança, de conquista, milagres e manifestações sobrenaturais. Judas se levantou para trair logo depois da primeira ceia. Atenção! Usar coisas santas
ou princípios divinos de maneira indigna é o caminho para traições muito maiores. Preste atenção nas pessoas que brincam com coisas sérias. Os que usam a forma sem harmonia com a essência. A marca da traição de Judas foi um beijo. Judas usou o símbolo da fidelidade para a traição. Meu Deus. Atenção. Preste atenção nas pessoas apegadas ao dinheiro. Pessoas que são muito envolvidas com dinheiro ou são extremamente consagradas ao eterno ou são candidatas a Judas. Das duas, uma. Ou ela é extremamente consagrada ao eterno, ou ela é candidata a Judas. Não existe meio termo. O poder de corrupção, desonra do dinheiro é muito forte. Pessoas apegadas a finanças são candidatas à traição. É impossível uma pessoa dominada pelo dinheiro entrar na geração da honra. Você sabia que Judas era o tesoureiro da equipe de Jesus? Pois é. Uma palavra especial para você. Uma pessoa, para ser tesoureiro, precisa ser marcada por santidade e valorização da presença de Deus. De acordo com o padrão estabelecido por Deus na vida de Obed-Edom, alguém para ser tesoureiro precisa antes ser um guardião da arca. Qualquer um que se tornar tesoureiro sem amar a presença se tornará em um candidato a Judas. Quem negocia a presença negociará qualquer coisa. Só mais uma coisa sobre a traição de Judas. Qual é o seu preço? O de Judas foi 30 moedas de prata. E o seu? Possuir um preço é a marca principal de qualquer traidor. Se você possui um preço, a traição é só uma questão de tempo. Todo Judas tem um preço para trair seu líder ou quebrar uma aliança. A honra é uma lealdade inegociável. A honra é uma lealdade inegociável. Agora, nós vamos para o capítulo 5, ok? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos segurar aqui na síndrome de Judas, né? A gente leu sobre ela hoje, e a gente vai iniciar o capítulo 5, que é o tema, o fator DNA, certo? Aí a gente inicia amanhã, tá bom? Porque aí a gente dá essa segurada aqui, nesse conhecimento que a gente adquiriu hoje, até porque falta aí só 10 minutinhos, e não ia dar tempo a gente ler muita coisa. Então a gente vai absorver, digerir o que a gente leu sobre a síndrome de Judas hoje, tá certo? Incentivem os discípulos a lerem
a assistirem no aplicativo da igreja, tá bom? E amanhã a gente vai estar de volta para darmos continuidade e concluirmos a leitura do livro, tá? Estamos caminhando para o fim. A gente parou aqui na página 235, né? Falta cento e poucas páginas, tá? Vai até a página 372, tá bom? Meus lindos, ó, beijo no coração de vocês. Façam um dia excepcional, que seja um dia de portas abertas, portas de Kairós, que o Eterno sopre o nome de vocês no ouvido de pessoas específicas. Que onde vocês estiverem, no trabalho, em qualquer outro lugar, você seja conhecido como alguém de honra, marcado pela lealdade. Lembre-se disso. Você não tem preço. Quem tem preço é Judas. Você não tem preço. Você tem honra. Você tem lealdade. Amém? Ó, beijo no teu coração. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.